O autoconhecimento, na minha opinião, é o caminho não só para empreender, mas para qualquer profissional ou pessoa, né, fisicamente humana, que queira evoluir como ser humano, o caminho é o autoconhecimento. Bem, amigos do canal Natan Lisboa, hoje eu estou aqui no Talho Café, na Gávea, no Rio de Janeiro, para estrear um novo quadro no meu canal. O quadro chama-se Seja Foda. E qual é o intuito desse quadro? É falar sobre empreendedorismo, sobre ganhar dinheiro, sobre mudança de vida, sobre coaching. Então, várias questões a gente vai trazer nesse quadro. E para a estreia, eu trouxe um grande amigo, um irmão que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Nos conhecemos há 3 anos? 3 aninhos. Vai fazer 4 anos já. 4 anos já. E esse cara, ele é coach, ele é empreendedor, ele é um gestor, ele estuda as pessoas, como é que chama? Analista comportamental. Analista comportamental. O cara é foda. Por isso o nome do quadro. Bruno, brigadaço, cara. Pô, que isso, mano. Obrigado Prazer, mesmo. sempre. Obrigado mesmo por você estar assim. Firme e forte, ainda mais com quem gosta de produzir, né? É justo, Tem que estar junto. Pois é. Mas antes da primeira pergunta, a gente começar de fato esse bate-papo. Bora. Um brinde, né? A nossa. Você com café. Cada um tá na sua, né? Cada um na sua. E que 2019 seja sucesso para todos nós, tá bom? Desejo isso a vocês também. Bruno, primeiro eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória até chegar no ponto da sua vida quando você começa a empreender. Porque, aliás, porque empreendimento, por que pareça, não é só questão de dinheiro. Você empreende também quando está estudando, né? Você empreende também quando está buscando novos conhecimentos, uma faculdade, enfim. Mas isso é um empreendimento, empreendimento um pouco mais complexo, né? O entendimento hoje, empreendimento é mais que você envolve dinheiro, investimento, abrir negócio, essas coisas. Mas me fala um pouco da tua trajetória até chegar no ponto que você começou a empreender de fato. Beleza. Até pegando esse teu gatilho, assim, eu costumo dizer que empreender é um lifestyle, né? É um estilo de vida. Você pode estar trabalhando para alguém ou trabalhando para si mesmo, desde que você assuma as rédeas do teu destino, da tua vida e você foque a sua carreira. Se você tem esse espírito, naturalmente o empreendimento está dentro de você. E então vamos lá, vou voltar no tempo, né? Geralmente eu gosto de ir até um pouco na infância pra gente pegar a trajetória como um todo, né? Eu sou filho de pai e mãe divorciados, né? Já nasci com meu pai e minha mãe separados e eu fui criado pelos meus avós, junto com a minha mãe, meus avós maternos. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, a minha mãe faleceu, os meus avós assumiram a minha criação e lá pelos 17 anos de idade eu vim a perder o meu avô e na sequência a minha avó também. E aí eu comecei a ter que buscar um mundo, digamos assim, mercado de trabalho, o varejo se apresentou para mim, como eu gosto de dizer, como a minha terceira mãe. Se não fosse o varejo eu não teria conseguido nem bancar minha faculdade, pagar as contas. Então o empreendedorismo para mim ele apareceu mais como uma necessidade imediata do que uma vontade inata, digamos assim. E a partir daí eu comecei a trabalhar no varejo, fui vendedor durante anos, fui subgerente, gerente, treinador de equipes, quando tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de treinamento para varejo. E aí eu me encontrei. Fiquei nessa empresa uns 6 anos aproximadamente e depois saí para então seguir a minha carreira de empreendedor com a Lift, que é a empresa que junto com o meu sócio, Rafael Assunção, a gente toca aí. E inclusive hoje a Lift está completando 5 anos de vida. Eu faço parte dessa história há 1 ano e o meu sócio está aí já nos 5. Que bacana. Um projeto bem bonito. Você falou aí, você estava falando aí, que você virou empreendedor ou começou a empreender desde cedo, mais por necessidade e não por uma coisa nata. Sim, sim. E aí eu te pergunto, empreender não sendo nato, ou seja, você não tendo essa vocação, essa veia, né? No meu caso, corre aqui, eu gosto disso, né? Eu sei. É visceral. Eu sei. Mas quem não tem isso nas veias, é possível gostar de empreendimento através de treinamento? Ou seja, é possível você se treinar para ser empreendedor? Se tornar um empreendedor através de treinamento? Na verdade, não só é possível, como na Europa, por exemplo, o movimento do empreendedorismo ele já vem depois de um estudo prévio, né? Aqui no Brasil ainda é uma questão mais instintiva. Quem tem instinto empreendedor se aventura mais. Quem não tem esse comportamento, esse instinto, geralmente prefere trabalhar para alguma empresa. Eu acho que o grande diferencial
tá no como você entende o profissionalismo dentro de uma linha de trabalhar para uma empresa ou ter a sua empresa. Por exemplo, quando eu era empregado, literalmente, como que era o meu mindset? Como que era a minha cabeça? É como se eu estivesse dentro de uma caixa onde o meu gestor me falasse, olha, você não pode passar desse limite, nem desse, nem desse, nem desse. Tudo que você pode fazer está aqui dentro. E aquilo era claro para mim, era uma forma de entender o trabalho, de até onde eu podia ir e executar com perfeição. Quando você vira empreendedor, são outras regras e é um outro jogo. Quando você vira empreendedor, não tem mais essa caixa, ela se abre e você tem total liberdade para executar o que você quiser, desde que você arque com as consequências de tudo que você está fazendo. Então, se você quiser buscar uma parceria e ela der certo ou errado, esse bônus ou esse ônus é seu. Se você quiser parar de divulgar via papel ou via internet e de repente fazer algo presencial, o ônus e o bônus é seu. Então é uma insegurança, digamos assim, constante. Mas tem como você buscar conhecimento para errar menos, para você conhecer os atalhos do empreendedorismo, sim. E deve, né? Devemos buscar isso. Falando, você também é analista comportamental. Sim. Então, fazendo uma análise subjetiva, obviamente, não tem como analisar vocês aí, mas fazendo uma análise subjetiva, o que uma pessoa precisa, o que não é nato, empreendedor nato, o que ela precisa para se tornar um empreendedor nato? Quais são as características pessoais que ela precisa ter ou adquirir para empreender? Tá, comportamentalmente falando. Isso. Beleza. Primeiro, o próprio assumir de riscos. Eu recomendo o seguinte, quando você começar a empreender, você tem que entender que a sua cabeça tem que se abrir ao novo. E quando eu digo novo, é literalmente tudo que for novo. Então, os grandes hábitos começam após nós modelarmos os pequenos hábitos. Então, se você vai num restaurante, nós estamos aqui num café ótimo, né, que tem aqui na Gávea. Maravilhoso. O Talho Café, até obrigado pelo espaço, né, Natan? Conseguiu aí também pra gente. E se eu venho aqui no Talho Café e, sei lá, eu sempre tomo um café expresso e um pão na chapa, eu chegar um dia e falar, hoje eu vou tomar um cappuccino. E de repente eu vou num cinema e não encontrei o filme que eu quero, eu iria voltar. Não, vamos ver um outro filme. Ou então eu tô indo pra minha casa por uma rua, tenta ir por uma outra, ou seja, se predispõe à mudança, porque empreender é estar apto a mudar constantemente. E se você não se acostuma a mudar pequenas coisas da sua vida, se você não consegue trocar um caminho na hora de ir para o trabalho, se você não consegue sentar num restaurante e fica viciado em pedir sempre o mesmo prato, empreender e assumir riscos se torna extremamente complexo. Então é treinar uma predisposição para o desconhecido, digamos. Predisposição para mudança, predisposição para o novo, tudo que possa te favorecer a nível de criatividade. Se joga, experimente coisas novas. Às vezes você vai provar algo que você não vai gostar, mas faz parte do pacote. O problema é você se reservar num ambiente que exige mudança constante. Tem uma fórmula, alguma técnica ou alguma coisa que facilite as pessoas a quererem, pelo menos, aceitar a mudança em alguns aspectos da sua vida? O autoconhecimento, na minha opinião, é o caminho não só para empreender, mas para qualquer profissional ou pessoa, né, fisicamente humana, que queira evoluir como ser humano, o caminho é o autoconhecimento. E tem várias maneiras de se encontrar o autoconhecimento. Você pode encontrar livros falando sobre isso, você pode fazer formações, como é muito conhecido hoje, o coaching, na minha opinião, no formato de cursos, é o principal aprendizado que te ajuda a aflorar esses novos hábitos, essas competências que serão exigidas não só no empreendedorismo, mas dentro da evolução humana. Então eu recorro muito a isso. Eu estudo, tenho minha formação em coaching, faço e leio, estudo muito sobre o autoconhecimento e o comportamento já há muito tempo. E se testar, gostar de sentir esse embrulhozinho no estômago de ser diferente, de ser melhor. E isso eu falo com propriedade, que é complicado. Porque quando você se propõe a ser diferente, há uma resistência ao seu redor. A galera te puxa, né? É isso que eu queria falar também, Bruno. A gente citar isso. Há uma resistência ao seu redor, isso eu estou falando do seu redor mais próximo, de pai, mãe, irmão, primo, cônjuge, amigo, porque quando você se predispõe ao novo, ao diferente, não significa dizer que o mundo também está predisposto a isso, muito pelo contrário. Às vezes você chega com uma ideia nova, todo empolgado, querendo isso e acha que vai receber das pessoas um apoio. Na maioria das vezes você recebe
uma Crítica, né? Crítica, uma pedra jogada em cima da tua ideia. Sim. Olha, isso não vai dar certo e tal. Então, para evitar isso, Bruno, é aconselhável as pessoas meio que se afastarem dessas pessoas que vão puxar para baixo. E eu não estou falando algo radical também, não. Não, você é de casa, ficar inimigo, não é isso. Mas há uma forma da gente se afastar um pouco disso? Quando a gente fala sobre se afastar, tem algumas maneiras. Tem sim a parte física, por exemplo. Quando eu virei empreendedor, eu já tinha esse conhecimento sobre o comportamento humano, já buscava esse desenvolvimento e eu já via com muita clareza o que eu tinha que fazer. E eu realmente chamei os meus amigos, que eu não vou chamar aqui de não empreendedores, mas que estavam mais confortáveis com a vida como estava, não queriam alcançar, né? Estava noutra vibe. Estava numa outra vibe, estava na vibe mais de curtir do que de conquistar. E eu falei com eles que naturalmente eu teria que me afastar um pouco deles, ia ter que estar com meus outros amigos que são mais empreendedores, até para eu aprender, estar junto. É aquele ditado, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas que estamos mais conectados. Então a gente é meio que essa média. E aí eu comecei a me aproximar mais dos meus amigos empreendedores. Tem que ter muita humildade para você pedir para as pessoas te ensinarem esse caminho, que é um caminho difícil de se entender. A mentalidade de um empreendedor é diferente da mentalidade de um trabalhador de carteira assinada. Então eu conversei sadiamente, eu não fui nas entrelinhas me afastando. Eu chamei os meus queridos, né, as pessoas que eu mais gostava, e avisei para eles que eu ia me afastar um pouco. Mas existem outras espécies de afastamento. Por exemplo, se eu começo a conversar com alguém e a conversa começa a caminhar para um lado muito negativo, algo que vem mais para destruir do que construir, eu mudo de assunto. Se eu tenho uma oportunidade de sair sem causar transtorno, eu falo que eu vou sair então e parto para encontrar uma outra galera. Então você tem que escolher a melhor forma de você estar num ambiente saudável, porque a rua já vai te bater muito no empreendedorismo. Se você chega em casa e tudo que você ouve não vai por aí, isso é impossível, por que você está acreditando, ninguém nunca fez, cara, aí você não vai sair de casa, aí você não vai empreender. Estamos começando o ano 2019 e o Brasil recentemente passou por uma crise absurda, ainda está passando, né? A esperança, não vou falar de política, mas entendam o que eu estou falando. A esperança meio que foi renovada com mudança de governo, estamos iniciando um novo ciclo e parece-me que o empreendedorismo também tá com as suas energias renovadas, também com a esperança de que esse novo governo mude um pouco a história desse país, que está bem complicado nos últimos anos. O que você diria às pessoas, Bruno, que estão sem renda, sem trabalho, ou não estão satisfeitas, assim, qual o conselho que você poderia dar para essas pessoas começar o ano, pelo menos com a renda, pelo menos com algo que possa ajudá-las a sustentar suas famílias, né? Sim. Bem, primeiramente, sim, a cada ciclo político, né, independente de direita e esquerda, sempre vem uma estabilidade muito grande, porque você sabe que tem um formato de plano, né, de governo idealizado para 4 anos. Então isso, para os empreendedores, independente de quem ganha, já dá um conforto, porque dá uma clareza dos 4 anos que tem a seguir. E isso já começa a fomentar a economia, então naturalmente vem os empregos a mais, né? Mas o que eu recomendo, assim, e é uma tecla que eu bato muito em todas as consultorias que eu faço, todos os treinamentos que eu dou, é o seguinte: trabalhe com o que você ama. Aí as pessoas às vezes ouvem isso e acham que é uma coisa um pouco cantada, né? Uma historinha. Mas, sinceramente, num mundo tão competitivo como a gente está hoje, onde cada vez mais saem pessoas super bem preparadas de faculdade, de pós-graduação, se você não amar o que você faz, sinceramente, será que você vai ter energia para ficar renovando esse conhecimento de tempo em tempo, se predispor a aprender coisas novas? Não sei se isso vai ser possível se você já tem um desgaste natural de todo dia acordar numa segunda-feira e falar: ai, droga, eu tenho que ir pro meu trabalho, eu odeio fazer aquilo. Você acaba mais existindo do que realmente criando um valor. Entendi. Uma pausinha, por favor, né? Vai esfriar. Nossa! Aqui no Talho Café é maravilhoso e não vai tomar o café? Bruno, agora eu quero que você fale exatamente da Lift, né? Uma empresa que você faz parte da história há mais ou menos um ano, uma empresa que existe há 5 anos. O que exatamente a Lift faz e qual o público-alvo da Lift? A Lift já existe há 5 anos. Quem começou, o fundador da Lift, é meu sócio, Rafael Assunção, um grande amigo meu também. E quando eu comecei a empreender e ele soube que eu ia para o mercado para abrir a minha empresa, ele na hora me chamou e falou: Bruno, as ideias batem,
O nosso conteúdo tem o mesmo propósito, que é capacitar pessoas através do autoconhecimento, através de ferramentas. Então a gente caminha junto há 1 ano e hoje 5 anos de Lift. O nosso objetivo iniciou com projetos para varejo, né? Eu trabalho com varejo há 16 anos, desde 16 anos de idade, hoje com 32. Já foi uma bela estrada trabalhando com varejo e o que eu entendo é que é um setor muito carente de capacitação, digamos assim, em loja. Quando a gente fala de varejo, as pessoas pensam muito em produto, pensa na marca, pensa no ponto de venda, pensa no marketing, mas quando chega dentro da loja, não tem um treinamento em técnicas de venda. O gerente muitas vezes é elevado a ser um líder, mas ele não foi preparado para ser esse líder. O dono que tinha uma loja hoje tem 3, 10, 15 e não tem ferramenta para saber coordenar isso de uma forma ajustada, de uma forma que dê resultado, de uma forma congruente. E aí a Lift entra. Então a gente prepara profissionais através de ferramentas de gestão e de supervisão, somado ao autoconhecimento para liderar e aumentar os resultados em vendas. E a equipe de vendas, a gente trabalha na capacitação para que eles possam atender, satisfazer melhor, realizando mais e melhores vendas. Bacana. Esse treinamento, gestão, que vocês falam, atende varejo, atende gestão, atende vendas, atende ambos. Sim. Qual o tipo de público? Ou seja, eu sou um empreendedor, eu tenho um pequeno negócio, ou eu sou um grande empresário, tenho um grande negócio. Você atende a esse público? Há ferramentas direcionadas para grandes negócios, pequenos negócios? Tem. Geralmente o nosso foco de atuação são empresas de até em torno de 30 pontos de venda, 30 lojas, digamos assim. Geralmente o nosso público é esse, pequenos empreendedores que começaram a crescer, mas sem ter a necessidade de ter uma assistência para se profissionalizar ainda mais no chão de loja. E aí a gente vai e faz consultorias, tem 3, 4 meses de consultorias, tem treinamentos também que podem ser de um único dia, onde a gente capacita e sai, e então o supervisor ou o proprietário fica à frente de manter aquela implementação. O formato é variado, o que importa é a gente não deixar de capacitar, porque toda vez que a gente coloca um profissional e reclama que as vendas não estão boas, a primeira pergunta que eu faço é: essas pessoas estão ocupando vagas ou foram capacitadas para as vagas? Porque essa diferença te dá um aumento de 10, 20, 30 ou 40% de resultados em vendas que eu já vi, já realizei em consultorias só através da capacitação, sem demitir uma pessoa. Caramba! Isso é um meio, e eu acho que esse é o mais rico, assim, eu gosto de sentar em qualquer estabelecimento e pensar assim, cara, eu sou a pessoa que daria pelo menos 10% a mais de receita através da capacitação para qualquer empreendimento de varejo. Você que tem um empreendimento aí, procura a gente aí, já botou os contatos aí em algum lugar. Não, claro, né? claro. Porque é um número absurdo. Absurdo. Imagina, você tem um faturamento X, de repente você passa por um treinamento, a tua equipe passa por um treinamento, e você aumenta em 30%, 40% isso. Cara, isso faz uma diferença absurda no faturamento. E esse 30%, 40% eu não estou falando necessariamente de um ponto de venda subir isso, estou falando como uma média da rede. Eu já tive caso, eu fiz uma consultoria para uma clínica de estética um tempo atrás e ela teve um aumento em 3 meses de consultoria de 100% do resultado em vendas, uma clínica. E já atendi uma rede de lojas, de mais de 20 lojas no setor de imóveis, por exemplo, que subiu 40% na rede. Então tem muito espaço, independente de ser um público A, B, C, você consegue encontrar margem para fazer melhor. Eu acho que o segredo do varejo é isso. Você tem que superar as expectativas do seu cliente, você tem que promover mais resultado positivo para ele do que a sensação de que ele está pagando. Quando você consegue gerar esse valor, o aumento é uma consequência. Isso é uma aula gratuita. E não é barato não, pô. Não é barato. A galera não paga barato por isso não, porque realmente... Vale a pena, é um investimento que vale a pena. Por isso aqui, eu tenho certeza que até as minhas vendas já vão aumentar bastante. Vai, amém, isso aí. Bruno, então pra gente concluir o nosso papo sensacional sobre empreendedorismo e mudança de vida, enfim. Há um conselho que você possa dar, um conselho só. Tá. Pra quem é gestor, para quem é vendedor e para quem quer ser empreendedor. Show. É possível um conselho só para a vida? É possível. Na verdade, assim, eu acho que ninguém cresce sozinho. Isso é uma coisa que eu demorei até aprender. Até pelo fato da minha história, eu ter começado uma vida sozinho lá pelos 17 anos, tendo que me virar.
eu sempre tentei trazer para mim. Só que o segredo é, independente do que você faça, vendedor, empresário, médico, se cerque de 2 tipos de pessoas. Primeiro, pessoas que se pareçam com você, que tenham os mesmos sonhos, que tenham a mesma veia comportamental. Se você é agitado, essa pessoa é agitada também. Se você tem muito entusiasmo, essa pessoa também. Porque essas pessoas que são similares a você, elas vão te ajudar a se maximizar nos teus talentos. Então encontre pessoas que tenham talentos parecidos com os seus. Esse é o primeiro. E o segundo elo é, encontre pessoas complementares a você. Pessoas que são diferentes, mas que estão com o espírito de agregar. Se você é uma pessoa de mais ação, proatividade, encontre um amigo, uma amiga, uma pessoa mais detalhista que possa te dar um suporte onde justamente você não tem aptidão, porque ninguém é perfeito. Então a dica é essa, se cerque de pessoas que tenham o mesmo talento que você, mas em contrapartida não deixe de estar próximo de pessoas complementares, que possam complementar o teu talento. É isso, gente. Olha só. Esse tipo de vídeo que eu estou iniciando hoje, eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Esse é só o primeiro. Assim como eu trouxe esse foda aqui, eu vou trazer muita gente foda também. Tá? Então compartilha, se inscreve no canal, faz tudo aí que você sabe. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, vamos discutir. Aqui abaixo do vídeo tem um link, um grupo do WhatsApp exclusivo para você que quer empreender, sobretudo empreender digitalmente, ou seja, na internet. Vamos bater um papo, vamos conversar. Quer saber mais sobre a Lift? Se você tem uma empresa, se você é empresário, se você é empreendedor, também o link está aqui abaixo, com todas as informações da Lift, da Lift Desenvolvimento. E as redes sociais, né? Eu abro até esse espaço também, se tiver alguma dúvida através desse canal, pode ir diretamente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Lift Desenvolvimento ou aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo também. Tá tudo aqui embaixo, é só clicar no link. Inclusive, o Instagram do Bruno também tá aqui embaixo. Isso aí. Porque é um grande coach, independentemente da Lift, ele é um grande coach também. Então, conta comigo. Questões individuais, conta com ele aqui. Vamos Obrigado, Bruno. Meu querido, um ótimo ano. Vamos criar valor aí. Pra vocês também. Vamos ganhar dinheiro, que é importante, tá bom? Amém. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.